Queridos, hoje em especial é o Dia da Família. E como é bom nós, no mês de maio, falarmos sobre a família, hoje em especial também falarmos sobre a família. Falamos na parte da manhã, vamos falar um pouquinho mais agora à noite. E eu peço a sua atenção, você que está aqui, você que nos dá o privilégio aí, a oportunidade de estar também chegando, talvez até a sua casa ou ao seu trabalho, onde você está. Eu quero lhe convidar a pensar conosco nesta noite sobre o tema Um Encontro Transformador. Para tanto, eu peço aos amados que abram, por favor, as suas Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas, Evangelho 19, versículos de 1 a 10. O texto ele é um pouco conhecido, eu creio que pela maioria. Vamos estar pensando um pouquinho sobre esse tema baseado nesse texto, um encontro transformador. Amém? Diz assim o texto: Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém, queridos? Como eu disse, o texto de Zaqueu é um texto muito conhecido, praticamente até as pessoas que não são evangélicas conhecem essa passagem aqui acerca de Zaqueu. E é justamente com este homem que vai acontecer um encontro que vai transformar a vida. Não só a sua vida, mas a vida da sua casa, a vida da sua família. A partir deste encontro. Existem, queridos, alguns encontros que às vezes nós tanto almejamos ter. Existem pessoas que às vezes nós tanto almejamos em ver, em encontrar. É muito comum no nosso dia a dia, na nossa vida em comum, né? Quando existe alguém ou tem alguém, uma pessoa que de repente esteja na mídia, um ator, uma atriz, uma pessoa importante, às vezes desperta em nós o desejo de ver, né? A vontade de ver aquela pessoa. As pessoas que gostam, os apaixonados de futebol, às vezes gostam de estar de ver, ou pelo menos ver, né? O seu ídolo, aquele atleta que ele tanto gosta. E às vezes eu fico pensando como não seria a vida dessas pessoas se elas pudessem ter um encontro com essas pessoas. Para muitas pessoas isso aí talvez fosse o ápice da sua vida, se encontrar com alguém. Ou seja, a oportunidade de poder se encontrar com alguém. E a vida por si só, irmãos, ela é assim, ela traz para nós algumas oportunidades. Oportunidades essas que vêm, oportunidades que vão. E por isso que é importante nós às vezes estarmos no lugar certo e na hora certa. Já viu que às vezes acontece quando você menos espera? Num lugar às vezes que você está onde você menos espera, acontece de você encontrar com a pessoa. Ou seja, são oportunidades essas que passam às vezes por nós e oportunidades que talvez nós nunca mais a tenhamos. O texto que nós lemos aqui fala sobre Zaqueu e esse episódio acontece justamente em Jericó. Jericó, para o conhecimento dos irmãos, é uma das cidades mais antigas do mundo, existente até os dias de hoje, que não precisou nem muito alterar o seu nome. Jericó, na verdade, ela é mencionada na Bíblia, né, a partir do Antigo Testamento, lá no Vale do Jordão. Ela é descrita como a cidade das palmeiras. Jericó, se você olhar hoje no mapa geográfico, né, os seminaristas que estão fazendo geografia bíblica, ou se já fizeram, você vai ver que até o dia de hoje Jericó é uma cidade bonita.
Por se tratar de deserto, de um lugar onde a seca predomina, ela tem lá ainda as suas palmeiras, as suas árvores, ainda é um lugar muito bonito. Alguns especialistas dizem que é uma cidade belíssima. E Jericó tinha consigo, talvez por conta da sua beleza, ela atraía muita gente para aquele lugar. Jericó também era uma cidade onde o comércio tinha uma força muito grande. Essa era Jericó, que Jesus justamente vai ter um encontro com Zaqueu. E o texto mostra para nós que Jesus está nesta cidade, passando nesta cidade. Alguns detalhes que nos chamam a atenção é que Jesus, na verdade, está em Jericó de passagem. Jesus está seguindo agora para Jerusalém. O destino de Jesus é Jerusalém. Jericó fica a cerca de 27 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. E Jesus então está indo para Jerusalém. Esta seria então a última vez de Jesus em vida terrena passar por Jericó. Era uma oportunidade única para aquele povo, e a presença de Jesus ali marcou aquele povo. Como eu falei, existem presenças que às vezes causam alvoroço, e com Jesus não foi diferente. E a multidão, então, quando Jesus passa por Jericó, a multidão começa, então, a chegar a Jesus, e começam a seguir a Jesus. E Jesus está ali apenas de passagem. Era uma única oportunidade que Jesus estava tendo com aquele povo. Aquele povo de ver Jesus ainda em vida terrena. Era a última. E alguns outros detalhes que nos chamam a atenção, queridos, é que nessa passagem de Jesus por Jericó, embora a multidão comprimindo Jesus, apertando Jesus, somente 2 pessoas, o texto retrata para nós que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. As outras só estavam com Jesus. E 2 tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, que foi o cego Bartimeu e o próprio Zaqueu. Ninguém mais. Mas o que é que nos chama a atenção, irmãos? Acerca desses 2 acontecimentos, dessas 2 pessoas, é que Jesus, quando vai passando num contexto, quando ele passa pelas 2 pessoas, Jesus, quando passa por um, Jesus manda se levantar. Jesus, quando lida com o outro, Jesus manda descer. Jesus lida com um rico e Jesus lida também com um pobre. E hoje pela manhã, no estudo da Escola Bíblica Dominical, quem estudou, nós tratamos um pouquinho dessa questão, quando Jesus não faz o quê? Acepção de pessoas. Jesus trata todos por igual. E Jesus começa fazendo milagre primeiro na vida do pobre, do cego Bartimeu. E depois então na vida de Zaqueu. Um estava à beira do caminho, o outro estava em cima de uma árvore. Um grita por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro é Jesus quem diz: desce depressa, porque me convém estar na sua casa hoje. Ou seja, Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus trata todos por igual. Mas é sobre Bartimeu que eu quero, sobre Zaqueu que eu quero pensar com vocês nesta noite. Às vezes nós olhamos para a vida de Zaqueu, parece que foi algo fácil, né, de Zaqueu fazer, encontrar Jesus, ter com ele, mas não foi não, irmãos. Não foi nada fácil. Eu quero primeiramente, nesse primeiro ponto aqui, eu quero pensar com vocês rapidamente sobre os obstáculos de Zaqueu para que ele pudesse se encontrar com Jesus. O que aconteceu para que Zaqueu pudesse se encontrar com Jesus? Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Vamos lá no versículo 2. O primeiro obstáculo que Zaqueu enfrentou foi a sua profissão. Versículo 2 vai dizer assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O texto já começa dizendo qual era a profissão de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. O que era um publicano naquela época? Praticamente um funcionário da Receita Federal nos dias de hoje, só que com uma conduta diferenciada, um jeito, uma postura diferente. Ele era responsável pela arrecadação de taxas, de impostos, encargos e tudo aquilo que Roma cobrava das pessoas. E ele tinha esse poderio todo ali sobre Jericó. Roma, por sua vez, o Império Romano, por sua vez, tinha suas províncias, tinham seus povoados.
E ela designava pessoas para que pudessem fazer essa cobrança de impostos. Esses eram os publicanos. E Zaqueu também era uma dessas pessoas que estava ali. Mas o problema não estava em cobrar o imposto em si. Porque um imposto, para que uma nação subsista, há uma necessidade de que seja cobrado. Por favor, me entenda, não estou trazendo para cá a questão governamental, não é isso. Mas para que um país possa se sustentar, tem que haver verba, recurso. Se a aplicação do mesmo não é do jeito que agrada a população, que não nos agrada, isso eu concordo com você. Mas que é necessário é. E Roma precisava disso. E onde está o problema, pastor? Era justamente aí. Ao mesmo tempo em que Roma delegava poder para essas pessoas, esses publicanos, eles ficavam literalmente o quê? À vontade. Roma estipulava valores. A partir daquilo dali, os cobradores ficavam livres para cobrar o que quisessem. Eu fico imaginando como não fora as pessoas que viveram naquele tempo sobre esta opressão. Para os irmãos entenderem, tem aqui o irmão Heraldo e a irmã Cristina, que tem as terrinhas lá no Espírito Santo, que cultivam o café. Imagine que o irmão Heraldo, por mês, precisasse tributar ali das suas terras um valor aproximado de R$3.000. Era o custo que ele tinha para pagar. Eis que Zaqueu passa lá todo dia 10 do mês. E quando chega na casa do Heraldo e da Cristina, para tributar sobre as terras dele, ao invés dos R$3.000, ele multiplicaria para quanto? Para 5, para 6, para quanto ele quisesse. E o que é pior, no período da colheita, a coisa ainda se multiplicava ainda mais. E aí do Heraldo, aí da Cristina, aí das pessoas que não fizessem aquilo dali. Esse era o Zaqueu. Essa era a função do Zaqueu. Essa era a profissão do Zaqueu, coletor de impostos. E o que isso implicava com a pessoa de Zaqueu? Automaticamente, Zaqueu era uma pessoa o quê? Indesejada. As pessoas não gostavam de estar com Zaqueu, nem mesmo aceito na sinagoga, Zaqueu era. Imagine um homem que é rejeitado até de entrar na igreja. Como que um homem desse vai ouvir acerca de Jesus? Ele não podia entrar na sinagoga. Para o povo de Jericó, Zaqueu estava praticamente na categoria ali do que nós podemos chamar e classificar como ladrões. Era desse nível para baixo que Zaqueu era considerado. As pessoas queriam ver Zaqueu o quê? Longe, com toda a sua riqueza. Ninguém queria fazer o quê com Zaqueu? Se relacionar por conta da sua profissão. Esse era o primeiro obstáculo que ele tinha, irmãos. Ou ele rompia com isso, ou ele rompia com essas coisas, ou ele continuava nas mesmas práticas pecaminosas. Não que o cobrar imposto era pecado, não, mas as práticas por trás disso, sim, eram práticas pecaminosas, que denegriam o quê? A imagem de Zaqueu. Um outro obstáculo, irmãos, que ele enfrentou foi o obstáculo do status social. Ainda no versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Não tinha como não ser. A conduta dele, a maneira como ele cobrava os impostos, não tinha como esse homem não ser o quê? Rico. E agora ele se depara com um encontro que vai transformar a sua vida, ele se depara também com essa realidade de ser um homem rico. Rico não de uma forma lícita, não de uma forma legal, de uma forma fraudulenta, mas ele precisa também se libertar disso. No capítulo 18, versículo 24 e 27, vai dizer assim: Jesus vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Qual era o problema da riqueza de Zaqueu? Assim como para Zaqueu e como para nós também, ninguém pode servir a dois senhores. E a história deixa claro para nós que o que mais valia para Zaqueu, o que mais impulsionava o coração de Zaqueu era a riqueza. E não tem como a gente ver de outra forma que não essa, que o rei, o senhor da vida de Zaqueu era o dinheiro. Ele servia a Mamon. E ele agora precisava romper com isso, irmãos.
E às vezes parece que quanto mais essas pessoas lidam com essas coisas, mais elas querem. Mais elas querem. A gente fala de Zaqueu lá atrás, mas quando a gente vem para os nossos dias atuais, às vezes nós vemos pessoas metidas em tantas coisas erradas, e quando você para até para analisar a vida da pessoa, a gente olha assim e fala, por quê? Desnecessário, nem precisava mais. Mas por que é que isso acontece, irmãos? Porque o seu coração, o Deus do seu coração é o dinheiro. Zaqueu precisava romper esse obstáculo também, do seu status social. O terceiro obstáculo, irmãos, era a sua condição física, no versículo 3, por favor, leia comigo. Diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O texto diz que Zaqueu era pequeno. Há um cântico, do departamento infantil que falava, Zaqueu era pequeno como um anão. Mas a Bíblia não fala isso, só diz que ele era de baixa, de pequena estatura. Ou seja, uma pessoa pequena. Eu fico imaginando, irmãos, que, digo eu, não o texto, mas que pelo recurso financeiro que ele tinha, à luz do seu tempo, da tecnologia do seu tempo, talvez ele tivesse até procurado tratamento ou coisa desse tipo, assim como nos dias de hoje nós procuramos tratamento para tantas coisas. Eu fico imaginando que talvez naquele tempo ele também tivesse procurado se tratar para tentar crescer um pouco mais. De contrapartida também eu fico imaginando que não foi difícil, não foram fáceis os dias de Zaqueu. Eu fico imaginando como as pessoas o tratavam, não só pelo fato de estar classificado ali como um ladrão, mas agora uma pessoa baixinha. As gozações, as encarnações. Como é que não era a vida de Zaqueu? Os recalques que ele trazia consigo, os traumas, os complexos que ele trazia com ele mesmo. Mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, ele trazia essas coisas com ele também precisava romper todos esses complexos. Qual é o problema nosso hoje, queridos? Às vezes alguns traumas também ficam obstruindo o nosso canal de relacionamento com Deus. Traumas, complexos de inferioridade. E aqui com Zaqueu, Deus mostra que tudo isso precisa ser o quê? Vencido. Zaqueu precisou romper isso. E às vezes as pessoas não vão a Deus, não chegam a Deus, não chegam a Jesus por causa disso, por achar que a minha condição física, por eu ser o que eu sou, a igreja não vai me aceitar, os irmãos não vão me aceitar, o Senhor não vai me aceitar. Tudo isso, irmãos, são coisas que Satanás coloca na mente, no coração da pessoa, para que a pessoa se afaste ainda mais de Deus. E Zaqueu precisava vencer esse complexo, esse obstáculo aqui também, da sua condição física, e ele vence. Ele vence. E ele quer ver Jesus de qualquer maneira, irmãos. Não importa, ele quer ver Jesus de qualquer maneira. E ele tenta de um lado, não consegue, fica imaginando que a multidão, as pessoas de uma estatura média, normal, ainda assim ele não conseguiu. A multidão por si só já é difícil. Porque a história vai mostrar que Jesus tinha uma estatura média, normal, igual aos outros. Então, se Jesus está no meio, quem está em volta já não consegue ver. Sendo baixinho, pior ainda. E ele queria ver Jesus, o que é que ele faz? Ele vence esse complexo, ele vence a questão da sua altura e corre. O texto diz que ele corre e sobe numa árvore porque ele quer ver Jesus. O desejo dele era ver Jesus. Uma coisa que talvez ele não soubesse, irmãos, que até esse, entre aspas, obstáculo, que talvez ele achasse que tivesse no coração dele, não era nada mais, nada menos do que a salvação para a sua vida. Porque é quando ele sobe na árvore que a coisa começa a mudar para o lado dele. Ele sobe na árvore, não há o que fazer. Eu não consigo ver. Ele sobe na árvore, eu preciso ver Jesus. O quarto obstáculo, irmãos, o obstáculo do orgulho, versículo 4. Vai dizer assim, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Eu fico pensando, irmãos, na posição social que Zaqueu tinha, embora fosse rejeitado por todos, não importava. E
pelo que o texto nos apresenta, ele não se preocupava com isso. Pelo que o texto nos apresenta aqui, parece que ele deitava à noite em seu travesseiro e dormia tranquilamente. Não se preocupava com isso. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma posição, sim. Na verdade ele era chefe, ele era como se fosse um líder dos publicanos ali naquele lugar. Ele tinha a gestão sobre pessoas, ele tinha pessoas ao seu dispor, ele tinha funcionários, talvez até mesmo na sua casa. Além da lida trabalhista, ele tinha funcionários, pessoas que atendiam ele. Porque o texto diz que ele era rico. Ele era como se fosse hoje uma espécie aí de chefe da Receita Federal lá de Jericó. Isso não era pouco não, irmãos. A cidade turística do jeito que era, o comércio a todo vapor do jeito que era, a beleza que a cidade tinha em si, atraía muita gente, muitas pessoas. E ele então era o líder. Agora imaginem vocês, irmãos. Ele agora quer ver Jesus, mas não dá, não consegue, a sua estatura não deixa. Ele precisa então fazer o quê? Correr, subir uma árvore para poder conseguir ver Jesus. Outro detalhe interessantíssimo nesse texto, irmãos. Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Somente ver Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, pensando comigo mesmo, que Zaqueu, para subir naquela árvore, eu fico imaginando que primeiro ele teve que descer do seu orgulho. Orgulho de ser quem era, quem ele era. Orgulho das coisas que faziam. Orgulho da opressão que talvez aplicasse sobre o povo. Como eu falei, ele não se preocupava com nada. Pelo menos a descrição do texto aqui mostra isso. Não havia essa preocupação. Era um homem muito cheio de si. Era um homem que, literalmente, no dito popular, nós poderíamos dizer, era um homem que não tinha nem mesmo coração. Orgulho, soberba. Ele precisa então descer de tudo isso, se colocar no seu lugar, subir naquela árvore para poder ver Jesus, para poder ter com Jesus. Mas veja como Deus faz as coisas, como Deus trabalha, irmãos. Que quando ele desce do seu orgulho, quando ele deixa o seu eu, quando ele deixa de pensar em quem ele é, quando ele tenta então ter com Jesus, mal ele sabia que era o próprio Jesus que já queria ter com ele. Esse pequeno detalhe que ele não esperava, mas Jesus já queria ter com ele. E quantas pessoas, às vezes, irmãos, tomadas pelo orgulho, pela vaidade, não conseguem romper esse obstáculo para se relacionar com Jesus, para abrir o seu coração para Jesus, para deixar Jesus entrar e fazer morada. Quantas não são as pessoas? Zaqueu então rompe esse orgulho, irmãos, com o desejo apenas de ver Jesus. O quinto obstáculo, irmãos, versículo 3, foi o obstáculo da multidão. A multidão. Versículo 3 vai dizer assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Agora percebam, queridos, que a mesma multidão que atrapalha Zaqueu também atrapalhou o cego Bartimeu. E esse então começou a fazer o quê? Gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo então que acompanhava Jesus fez o quê? Qual foi a expressão? Como eles trataram o cego Bartimeu? Cala a boca, fica quieto, deixa o mestre quieto. E quanto mais o povo tentava abafar a voz do cego Bartimeu, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão estava também atrapalhando, impedindo o cego Bartimeu de receber a sua bênção, a bênção da cura, a bênção da salvação. Percebam, queridos, que nos dois momentos a multidão ela acaba sendo um obstáculo para que a pessoa possa ter um contato com Jesus, para que a pessoa possa se relacionar com Jesus. E no caso do cego Bartimeu, no capítulo 18, versículo
4:40, perdão. Não sei se eu anotei errado aqui. Mas Jesus para então e diz assim: chamai-o. Jesus ouve a voz daquele homem que tanto precisava, mesmo em meio à multidão. Jesus ouve e fala: chamai-o, traga-o a mim. A multidão, muitas das vezes, meus queridos, ela serve para nós como problemas, como obstáculos. A multidão nos atrapalha. Multidão essa que não necessariamente precisa ser um monte de pessoas juntas, aglomeradas, não. Às vezes multidões menores, amigos, parentes às vezes, colegas de trabalho, ambiente de trabalho às vezes, nos impedem de termos um relacionamento com Deus, de irmos até Jesus, obstáculos. E Zaqueu precisou romper, irmãos, esse obstáculo da multidão. A multidão não foi problema para Zaqueu. E nos últimos tempos, irmãos, o que mais tem se formado diante de nós são multidões para nos impedir de chegarmos até Jesus, para nos impedirmos de termos um encontro verdadeiro com Jesus. As multidões se levantam de diversas maneiras em nossas vidas. Quando não, multidão de pessoas, multidões de compromissos, multidões de afazeres, multidões de tantas outras coisas que acabam nos impedindo de chegar a Jesus. E nós precisamos, irmãos, assim como Zaqueu, romper esse obstáculo da multidão. Não foi problema para Bartimeu, também não foi problema para Zaqueu, irmãos. No ruim de tudo, clame ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu não tenho dúvida de que o Senhor também irá ao seu encontro, ao encontro da sua necessidade. Talvez o último recurso, a última estratégia que você tenha, seja clamar pelo nome de Jesus em sua vida, assim como Bartimeu precisou fazer. Mas não deixe que a multidão seja obstáculo para lhe impedir de chegar até Jesus e de ter um encontro transformador com Ele. O sexto obstáculo, irmãos, foram os murmuradores. Versículo 7, por favor, leia comigo. Diz assim o texto: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E o que é que nos chama a atenção nesse texto aqui, irmãos? Ninguém gostou da atitude nem de Zaqueu para com Jesus e nem tampouco de Jesus para com o Zaqueu, pecador. O texto mostra para nós e diz para nós que todos murmuraram, reclamavam. Todas as pessoas estavam insatisfeitas. E o que é pior, se você prestar atenção, a ideia aqui é de que todas as pessoas que estavam ali estavam se sentindo ou se achando as mais santificadas possíveis. Porque a expressão aqui diz o seguinte: todos que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem o quê? Pecador. Ora, a multidão não era? As pessoas não careciam da graça de Deus? Todos já eram santos? Ou melhor, todos já estavam no processo de glorificação, já estavam nos céus, na glória? Não, isso aconteceu na terra. Eles começam então, queridos, a reclamar, a murmurar. Murmurar da atitude de Jesus para com Zaqueu e para a atitude também de Zaqueu para com Jesus. Jesus para então, olha e diz para Zaqueu o quê? Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Porque na tua casa eu quero estar hoje. Hoje eu fico na sua casa. Eu fico imaginando, irmãos, que talvez fosse um motivo, das pessoas fazerem o quê? Levantar a mão para os céus e falar o quê? Glórias a Deus nas maiores alturas, porque esse homem está mudando a sua vida, mudando o seu jeito de viver, transformando a sua vida,
Jesus agora vai fazer a diferença da vida dele, glória a Deus. Eu fico imaginando que talvez a multidão, ou eu pensando que talvez a multidão precisasse ter esse comportamento, mas não, irmãos. Mas não. O povo fica chateado com a posição tanto de Zaqueu quanto de Jesus. Os murmuradores. E Zaqueu também precisava romper com esses murmuradores. Era mais um obstáculo. E esse tem sido, irmãos, um dos grandes obstáculos, assim como a multidão. Quando uma pessoa pensa em abrir o seu coração para Jesus. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Como é que eu vou ficar no meu meio social? E eu posso lhe garantir, não profetizar isso sobre sua vida não, mas à medida em que você toma uma decisão, as primeiras ações são adversas. Algumas pessoas às vezes ficam até felizes com a sua conversão, outras não. E principalmente aquelas que já estão acostumadas com você, com a sua lida, com a sua vida, com o seu jeito de ser. E quando você fala que agora você mudou o seu coração e sua vida agora pertencem a Jesus, as pessoas têm por hábito, as pessoas que não são cristãs, de torcer o nariz, falar, é mesmo? De colocar às vezes até em dúvida, você? Esses são os murmuradores, irmãos. É preciso coragem para abrir o seu coração e dizer, sim, Senhor, eu te aceito, independente do que vão pensar de mim, independente do que vão falar sobre a minha pessoa, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso romper com essas coisas. As pressões dos murmuradores, elas acabam afastando as pessoas de Jesus. Mas o que Jesus queria com Zaqueu era ter um encontro. Assim como nós estamos aqui nesta noite, o Senhor também quer ter um encontro com pessoas, com vidas, com casas, com lares, com famílias. Mas ao mesmo tempo em que você sente essa necessidade, algumas pessoas às vezes ficam pensando, o que é que vão pensar de mim? É preciso coragem, irmãos. Assim como Zaqueu, e romper esses obstáculos. Eu fico imaginando que não foi fácil para ele. Imagino também que não seja fácil para você. Mas eu posso lhe afirmar que é necessário romper com esse obstáculo, para que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero pensar com vocês. Falamos aqui sobre os obstáculos que Zaqueu enfrentou. O segundo ponto, a determinação agora de Jesus em salvar Zaqueu. Agora Jesus, a ação de Jesus, versículo 5, me acompanhe, por favor. O texto vai dizer assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Como eu disse aqui, Zaqueu corre apressadamente para tentar ver Jesus. O desejo dele era ver Jesus. Mas o que ele não imaginava era que Deus tinha algo para a vida dele que ia além do ver. Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. E antes mesmo que Zaqueu visse Jesus, Jesus já o havia visto. Percebam, queridos, que não foi a multidão, não foram os obstáculos, Jesus já tinha algo para com Zaqueu. Jesus queria tratar com Zaqueu. Naquele dia era com Zaqueu. A oportunidade era aquela. Aquela era a última vez que Jesus estava passando em vida terrena por Jericó, estava indo para Jerusalém, ia ser crucificado na semana seguinte. O momento era aquele, a pessoa era aquela. E era com ele que Jesus queria tratar. Jesus já sabia as intenções do seu coração, e era com ele que ele queria tratar. E quando eu olho para esse auditório seleto e penso também em você que nos assiste através da transmissão, eu fico imaginando que hoje é o momento, hoje é o dia. Este é o lugar em que Jesus quer tratar com você. Jesus conhece o seu coração. Não foi por acaso que você veio a esse templo hoje. Não foi por um acaso que você
acessou o nosso canal na internet. Não. Jesus conhece a intenção do seu coração e é com você que Ele quer tratar hoje também. Assim como Zaqueu, é com você que Ele quer tratar hoje. O Espírito está aqui neste lugar, Jesus está aqui neste lugar, passeando aqui neste lugar, passando aqui neste lugar. Se para a sua vida é a última vez, como fora para Zaqueu, eu não sei. Se você terá outra oportunidade, eu também não sei. A salvação é para hoje. Jesus queria tratar com Zaqueu naquele dia. As questões de Jesus eram para aquele dia. E talvez as questões que lhe trouxeram aqui precisam ser tratadas hoje. O quadro que te trouxe aqui precisa ser transformado hoje. É hoje que você precisa ter esse encontro transformador. Não foi à toa que Deus lhe trouxe aqui, meu irmão, minha irmã. Não foi à toa que Deus lhe colocou aí, meu querido. É hoje que Deus quer tratar contigo. É hoje que Deus quer tratar conosco também. Talvez até mesmo com a igreja. Talvez tenhamos pessoas que precisem ser tratadas hoje. E a oportunidade que Deus tem dado para nós é hoje também. E não para por aqui, queridos. O terceiro ponto. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. O mesmo versículo 5 que nós lemos. Jesus diz para ele: desce, porque me convém hoje ficar aonde? Em tua casa. Jesus conhecendo Zaqueu, eu imagino que Jesus já conhecia a história de Zaqueu. Talvez Jesus pudesse usar estratégias, mas as estratégias de Jesus a gente não discute. Hoje na Escola Bíblica Dominical tivemos um momento bem gostoso ali falando sobre a maneira como Jesus faz, as nuances que Jesus tem, as pegadas que Jesus tem para as coisas, que nós não entendemos, mas é dele. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele não agenda, ele não marca com Zaqueu. Zaqueu, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a multidão passar, vamos deixar o povo acalmar, eu volto aqui na sua casa para poder ter com você. Desce daí agora, tranquilo. Depois eu trato com você. Mas o texto mostra para nós, irmãos, uma atitude totalmente diferente de Jesus. Com todo o pecado de Zaqueu, com todas as falhas de Zaqueu, com toda a carga negativa que Zaqueu tinha perante a sociedade, Jesus fala para ele: é na tua casa que eu quero ficar hoje. É na tua casa que eu quero entrar hoje. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Essa é a essência do discipulado, que é o quê? Relacionamento. Jesus quer agora se relacionar com Zaqueu. Do pouco tempo que ele tem em Jericó, ele quer se relacionar com Zaqueu. Ele quer ensinar coisas para Zaqueu. Ele quer ver transformação na vida de Zaqueu. Ele quer entrar na casa de Zaqueu. Eu fico olhando para nós, irmãos, e eu sei que às vezes somos até cansativos em falar aqui, mas tudo que Deus quer conosco é se relacionar conosco mais e melhor. Tudo que Deus quer, como falamos pela manhã, é ter o primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida, junto aos nossos filhos. Tudo que Deus quer. E o que chama a atenção também nesse texto aqui é que Jesus, com toda a sua educação santa, ele só ia em lugares onde ele era o quê? Convidado para ir, né? As pessoas convidavam Jesus e ia. Jesus entrava no coração das pessoas que abriam. Aqui não, é diferente. Aqui é Jesus que se convida. Ele é que olha para Zaqueu e fala: é na tua casa que eu quero ir hoje. E eu vejo Jesus olhando para nós hoje da mesma forma, olhando para corações e vidas aqui nesta noite, dizendo: é com você, é na sua casa que eu quero estar hoje. É com você que eu quero tratar hoje. Jesus se convidando, por quê? Fico imaginando, por que Jesus se convida com Zaqueu? Como eu falei, Jesus já conhecia o coração de Zaqueu, as intenções do coração dele, quando ele se mostrou o desejo de estar com Jesus. E Jesus, quando olha para você, quando contempla a sua face aqui na sua casa, Jesus olha para você, ele já conhece as intenções do seu coração, ele sabe o que te trouxe aqui, e ele fala para você: é com você que eu quero me relacionar
hoje. É na sua casa que eu quero estar hoje. É com você que eu quero desenvolver essa essência primária do discipulado, que é o relacionamento. É hoje, irmãos. É hoje que Jesus quer tratar com você. Quarto e último ponto. O encontro com Jesus, ele é transformador. Versículo 8 e 9, por favor. O texto vai dizer assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. E a essência, irmãos, desse relacionamento de Jesus com Zaqueu, ela se sintetiza aqui, na transformação de Zaqueu, por completo. O encontro de Zaqueu com Jesus foi maravilhoso. O Espírito Santo já estava trazendo inquietação ao seu coração, ele já tinha desejo de estar com o Senhor. E de imediatamente, de uma forma imediata, fica claro para nós aqui, que o Deus do seu coração, que era o dinheiro, que predominava a sua vida, Zaqueu já começa a romper. Ele já começa dizendo: vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Eu vou restituir 4 vezes mais as pessoas que eu defraudei. As pessoas que eu cobrei a mais, o que eu fiz errado, eu vou restituir essas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Zaqueu, ele não foi salvo porque ele fez essas coisas. Deu a metade aos pobres e restituiu. Não. Muito pelo contrário. Ele deu a metade e restituiu porque ele teve um coração transformado. Teve uma vida transformada. O Senhor da sua vida agora passou a ser Jesus. O dinheiro, embora necessário, já não era tão importante assim. Ele já havia abrido mão daquilo dali. A ação transformadora de Jesus sobre a vida de Zaqueu é evidente e de uma forma imediata. E é isso, queridos, que quando nós temos um encontro com Jesus, é isso que Ele faz em nossas vidas, a transformação que Ele faz em nossas vidas. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que adulterava, agora não adultera mais. Aquele que tinha uma conduta imprópria ou inadequada, hoje ele se preocupa em ser uma pessoa reta, andar em retidão diante da sociedade. As coisas erradas que fazia hoje não faz mais sentido para ele. Jesus transforma, é o lema da Cristolândia. Jesus transformou a vida de Zaqueu. E é o que Jesus quer fazer em corações nesta noite, transformar. Fazer desse encontro um encontro transformador por completo. A começar com Jesus sendo agora o Senhor, não da vida de Zaqueu, mas da sua vida, da sua casa. O dono agora do seu coração. E sabe o que é melhor nessa história toda, queridos? Que as bênçãos de Deus não ficaram ali apenas em Zaqueu, ela se estendeu por toda a sua casa. O texto vai dizer: hoje houve salvação nesta casa. Mas um ponto que eu quero ressaltar com vocês aqui é que essa mudança, ela veio praticamente de onde menos se esperava, de quem menos se esperava, e de um tempo também em que menos se esperava. Foi justamente ali que Deus agiu na vida de Zaqueu. E a partir
a sua família também foi alcançada pela graça remidora e salvadora de Jesus. E é por isso que eu entendo que talvez você esteja aqui. Eu entendo que talvez seja você, essa pessoa, que quer ter um encontro com Jesus, para a partir de você, a sua casa ser transformada, a sua família ser transformada. Talvez você olhe para você, assim como Zaqueu, e se ache um desprezível. Quem sou eu para que a partir de mim, eu digo para você sim, talvez a partir de você. Quem esperava que Zaqueu? Quem esperava de Zaqueu? Quem esperava em Zaqueu? Ninguém. Um homem desacreditado, mas que tem um encontro com Jesus, um encontro transformador, que muda não só a sua vida, não só o seu caráter, não só a sua conduta, mas muda também a sua família, muda também a sua casa. Eu não tenho dúvidas, queridos, volto a dizer, que Jesus está aqui neste lugar e Ele quer ter um encontro com você também. Ele quer transformar a sua vida também. Eu imagino que hoje você talvez não precise subir a uma árvore, talvez aí mesmo assentado nesse banco acolchoado, confortável. É aí que Jesus quer tratar com você nesta noite. Um encontro transformador. Vença, irmãos, os obstáculos. Não deixe que a profissão, status social, condição física, orgulho, multidão, murmuração sirva de obstáculo para você ter um encontro com Jesus. Jesus está aqui hoje, é por você, por mim, por você também. Ele quer ter comunhão com você hoje. Ele quer transformar a sua vida também hoje.